pessoal. Tudo bem? Ei, Malu. Ei, gente, tudo bem com vocês? Vão me falando aí se vocês estão me ouvindo. Eu sou pontual, tô aqui esperando vocês. Ei, Rosângela, e Aline, e Rosimeire, e Carla, boa noite, Josiane, Tamires. E aí, tudo bem? Como está aí, Raquel? Tá bom? Acho que não perdi nenhuma live, que bom então. Ei, Aline, essa semana nós temos mais, hein, gente? Todos os dias. Ei, Rosana. E aí, gente, vai entrando e me falando como é que tá a relação conjugal por aí, como que tá a relação de casal. Tudo bem, Rosana? E os vôlei da vida? Ei, Priscila. E aí, gente, como que tá a relação de vocês, a relação de casal? Contem aí. Ei, Júlia, Gabriele. Quero ouvir um pouquinho de vocês pra gente começar a falar desse tema, né? Do desafio de amar. E é realmente um convite que eu tenho para fazer para vocês, né? Da gente realmente aceitar esse desafio de amar, mas amar de uma forma genuína, amar de uma forma verdadeira, saudável, equilibrada, né? Então é disso que a gente vai falar aqui hoje, como uma forma da gente fazer uma avaliação mesmo das nossas relações, né? De como que anda a nossa relação. Porque, gente, se não a principal, vou falar com vocês, tem sido uma das principais demandas que eu tenho recebido no consultório. E Thaís, e Ana. Thaís, eu vou falar inclusive, né, hoje, quando você respondeu, né, mensagem falando assim, nossa, tirei o livro hoje do guarda-roupa, né? E o que acontece, gente? Os 22, 22, os 20, 20, eu gosto dessa sincronia, porque na verdade a sincronia, essas coincidências da vida são sinais que a vida nos dá, né? Mas que muitas vezes a gente não absorve isso a nosso favor. Então, eu gosto dessa sincronia. Eu acho que isso já é uma forma, né, da gente se comunicar mesmo, né, com o universo. Então, o que nós vamos falar hoje, gente? De como anda a nossa relação. Nós vamos fazer uma reflexão aqui da nossa relação conjugal, né? E avaliar várias formas mesmo da gente realmente se conectar com o outro de uma forma verdadeira, de uma forma honesta, né? E principalmente saudável. Porque eu vejo que muitas pessoas, né, gente, estão separados dentro da própria casa, né? Muitas pessoas estão divorciados dentro de casa, às vezes na mesma cama, no mesmo quarto, né? Mas sem nenhum tipo de conexão. Então é sobre isso que nós vamos falar, de como que nós podemos resgatar esse investimento, né, em relação ao outro. Então, vamos começar, né, gente? Eu fiz um esquema aqui hoje, porque quem tem acompanhado as minhas lives já percebeu que eu falo muito, né, gente? Falo mesmo, falo muito. Então, hoje eu fiz um esquema aqui, né, porque eu queria fazer nesse horário mais tarde mesmo. Geralmente, as nossas lives são às 20h20, né, que é o horário que as outras vão ser na semana. Só que pelo teor desse tema, eu queria muito que vocês estivessem inteiramente presentes, né? Então, eu falei assim, vou fazer às 22h22 minutos, porque aí dá tempo de colocar as crianças para dormirem com tranquilidade, né? De acompanhar esse processo do sono das crianças, para que a gente esteja aqui
inteiramente. Então, por isso da mudança de horário hoje. Então, eu vou seguir meu esquema até para eu ser objetiva naquilo que eu quero trazer, né? Porque o horário hoje já, né, já tá mais tarde. Então, vamos lá, gente. Primeiro de tudo, eu quero trazer algo que é uma reflexão muito pessoal sobre o que eu considero que é a relação, né, do casal. Eu acredito que para a relação do casal existe uma base e existem os pilares. E aí, é a primeira pergunta que eu faço para vocês em relação a essa base. Quando a gente pensa na base de qualquer tipo de relação, eu acredito que a gente precisa falar sobre amor. Só que num primeiro momento, o que vem na cabeça é o amor ao outro, né? E a base de qualquer tipo de relacionamento não é o quanto nós estamos dispostos ou que é nossa escolha investir esse amor no outro. Mas a base de qualquer tipo de relacionamento é a gente falar sobre o nosso amor próprio. Como que você se relaciona com você? Como que é esse amor para você? Como que é esse autocuidado? Como que anda sua autoestima? Como que anda seu autoconhecimento? Porque, gente, quando a gente começa a falar sobre amor próprio, nós vamos ver que a gente faz um movimento lá atrás, né? Voltando um pouco para o nosso passado, até para a nossa própria constituição, construção, a construção da nossa personalidade, para entender as nossas escolhas, inclusive dos parceiros que nós temos, né, atualmente na nossa relação conjugal. Então, a base para qualquer tipo de relação para mim é o amor próprio, o amor que a gente tem por nós mesmos. E muitas vezes esse amor, ele tá tão massacrado, ele tá tão em segundo plano, ele tá tão sem cuidado, sem carinho, que o que acontece? Que a gente se permite estabelecer relações com o outro de uma forma abusiva, mas que muitas vezes nós não percebemos porque a gente não tá cuidando da gente mesmo, o nosso olhar não tá para dentro. E muitas vezes os sinais de relações abusivas são sinais muito sutis, né, gente? Que vem mascarado da forma de amor, mas que na essência não é amor. Na essência é dependência, na essência é para suprir uma falta, é para suprir uma expectativa e por aí vai. Então nós vamos discutir inclusive alguns sinais, né, de relacionamentos abusivos mesmo, e que muitas vezes a gente entra nisso e mantém uma relação doentia. Então, para mim, a base, quando eu falo que a base é o amor próprio, eu tô falando o quê, gente? Eu tô falando que a base do relacionamento é aquele amor que exige confiança, que exige diálogo, onde existe troca, onde existe relação, onde os dois têm espaços tanto individuais quanto espaços coletivos, de fala, de posicionamento. É isso que eu acredito que esteja na base de toda relação. E tendo essa base, eu acredito que essa base do relacionamento conjugal, ela é construída também tendo alguns pilares. E esses pilares, na verdade, quem me trouxe essa reflexão foi inclusive o meu marido. Um dia a gente conversando sobre, né, o casamento como um todo, e ele falou isso, ele falou assim: Marcela, eu acredito que existem 3 pilares na relação conjugal. E eu fui pesquisar, né, eu fui buscar, e realmente tudo que eu vejo de pilar, ele se resume nesses 3, mas tendo como base esse amor que eu falei pra vocês. Mas o amor próprio, o olhar pra dentro, porque muitas vezes, gente, se a gente não faz esse movimento, o que nós vamos ver? Que até as nossas escolhas pelo nosso parceiro foram escolhas para suprir algo que estava faltando aqui, algo que era nosso, uma expectativa que era nosso. Então a relação ela não começou como uma troca genuína, né? Então eu pergunto para vocês, como que foi a escolha pelos parceiros ou parceiras de vocês, né? Pelo cônjuge, né? Pelo par.
Como que foi essa escolha? Qual que é a história que o relacionamento de vocês tem desde o início? Porque tudo isso mostra em que base nós construímos a nossa relação, ok? Eu vou falando para vocês, eu quero que à medida que eu for falando, vocês se vejam na relação de vocês. Eu quero que vocês, né, tenham essa introspecção. Você sabe bem do que eu tô falando, né, Suelen? Que vocês façam essa introspecção, avaliando os principais conflitos, avaliando as principais angústias da relação de vocês. Eu vou falando e vocês vão avaliando como uma forma da gente avaliar, inclusive, a relação que nós estamos. Então, primeiro de tudo, né, gente, pensem como que se deu a escolha desse parceiro, né? Como que começou a história de vocês? Foi para preencher algo? Foi para preencher alguma expectativa, alguma carência, alguma falta, alguma necessidade que você tinha? Ou foi de uma forma genuína, trocando, gostando da companhia, tendo diálogo, percebendo, né, pontos positivos no outro, né, cedendo, mas também se posicionando, tendo espaço para escuta, tendo espaço para posicionamento, né? A Suelen falando, ainda não havia me contado, mas a sessão que a gente fez, né, foi um divisor de águas na vida dela. Porque você olhou para dentro, né, porque você olhou para a sua relação e conseguiu fazer isso aqui, ó. Entender de que forma você também podia dissolver várias coisas que estavam aqui. Sabe por quê, gente? Muitas vezes, em algum momento da vida, a gente faz essa associação e acredita que o amor, ele é sofrimento, que o amor, ele precisa machucar, que o amor, ele traz dor e tá tudo bem. Então, muitas vezes a gente associa esse amor a algo que machuca, a algo que fere, e aí a gente faz essa conexão e passa muito tempo da nossa vida se relacionando num relacionamento abusivo, num relacionamento doentio, porque a gente fez essa associação. E aí, quando a gente faz isso, a gente vai se desprendendo cada vez mais daquele amor verdadeiro. Sabe, daquele amor onde há diálogo, onde há troca, onde há construção, onde os dois estão ali, ó, crescendo juntos, onde os dois se apoiam, onde os dois escutam, mas também falam e são ouvidos. Então, quando a gente faz essa associação, em algum momento da nossa vida, e muitas vezes, quando a gente faz essa associação, não é nem com o nosso parceiro. Às vezes a gente já entra nessa relação entendendo que tá tudo bem se ela for abusiva. E não está tudo bem, né? Não está tudo bem aceitar essas manifestações sutis, muitas vezes, né, de um relacionamento desequilibrado. Então, nós vamos falar sobre isso. Pensem, então, como que iniciou a história de vocês, né, dessa relação conjugal que vocês têm hoje, né? E pensem em toda essa base, né? Se existe amor próprio, se você se conhece o suficiente, se você sabe das suas dores, se você sabe identificar aquilo que é seu e aquilo que é do outro. Porque muitas vezes nós também projetamos no outro algo que é nosso, querendo que o outro seja alguém que satisfaça as nossas vontades. E é isso que nós vamos ver no desafio de amar, né? Porque o desafio de amar não é transformar o outro naquilo que a gente gostaria. O desafio de amar é a gente conseguir fazer novos combinados, estabelecer novos contratos e fazer uma escolha pelo amor. Porque o amor, gente, ele não é só um sentimento. O amor é uma escolha de investimento, né? De estar ali mesmo diante das dificuldades. Então, nós vamos falar sobre isso, tá? E aí, os 3 pilares que eu quero trazer para vocês, então, a base já tá ali, né? O amor, essa construção, esse autoconhecimento, entendendo quais são suas limitações, quais são suas sombras, olhando para isso, porque quando a gente olha para isso que dói, gente, muitas vezes isso traz, né, movimentos internos difíceis da gente aceitar, que demandam muita coragem. E aí pode ser que a gente mude de parceiro, mude de relação, mas que lá no fundo a gente mantenha relações doentias. Então comece a pensar, será que eu
a questão é totalmente do outro? Ou será que eu busco nos meus parceiros algo já para reforçar uma falta que eu tenho, uma subvalorização de mim mesmo, né? Uma ausência de olhar para as minhas necessidades, uma ausência de cuidado comigo mesmo. Então, pense nisso. E aí, os 3 pilares para relação conjugal, né? Para relação com o outro. O pilar financeiro, o pilar da sexualidade e o pilar da espiritualidade. Quando eu falo do pilar financeiro, gente, eu tô falando de quê? Como que é a nossa relação em termos financeiros? A gente dialoga sobre as questões financeiras? Nós temos combinado sobre essa dinâmica financeira da família? Nós temos combinado de formas de utilizar o nosso dinheiro? Do que nós vamos construir juntos? De quais são as nossas prioridades? Daquilo que nós vamos poupar, de que forma que nós vamos fazer isso, com qual objetivo? Porque o que eu mais vejo, se um desses 3 pontos falta na relação, gente, muitas vezes as relações não se sustentam. Muitas vezes o primeiro sinal aí é a dificuldade financeira. Na dificuldade financeira, os casais, eles se desintegram. Ou na questão sexual, quando não tá alinhado, quando não tá equilibrado, ou na ausência da questão espiritual. Então, o que é o pilar financeiro, gente? É estabelecer combinados sobre a dinâmica financeira da família, ambos se apropriarem disso, porque eu não falo que os 2 do casal precisam trabalhar, só um trabalha, o outro fica em casa. Esse tipo de combinado é o que cabe em cada relação. O que serve para a sua relação? Para a minha relação serve isso aqui. Ok, só que isso precisa ser combinado. Por exemplo, se na minha relação eu vou ficar em casa e tomar conta dos filhos enquanto meu marido vai trabalhar, nós precisamos de estabelecer como que vai ser o nosso combinado financeiro. Porque se isso não é estabelecido a priori, lá na frente isso vai ser usado como chantagem, como recompensa, como um sinal aí de desequilíbrio na relação. Então, tudo que é financeiro, às vezes é muito difícil a gente conversar sobre isso. Tem casais, gente, que não sabe quanto que cada um ganha. Então, entende quando a gente se propõe estar junto, o nosso combinado de vida passa a ser junto. Então, é uma decisão do casal também. Vamos ter só conta conjunta, cada um vai ter sua conta. Isso é o que cabe em cada relação. Mas o mínimo de combinado sobre como que isso aqui vai se sustentar e quais são os nossos planos conjuntos, isso precisa acontecer no pilar financeiro. Então, esse é o primeiro ponto, quando aquela base, né, ela já está equilibrada. Porque se falta aqui na base, entende que se falta na base, nenhuma estrutura de pilar se sustenta? Então, se faltou aqui na base, isso já não se sustenta. Mas se aqui, ó, tá equilibrado, esse é um ponto que a gente tem que olhar com muita responsabilidade e se posicionando, né? Às vezes é difícil iniciar esse assunto, mas é importante que a gente dialogue sobre isso, que a gente sente um com o outro, fala assim, vamos avaliar nossas despesas? Vamos avaliar nossas receitas? O que é importante para mim? O que é importante para você? O que você não gostaria de abrir mão? O que eu não gostaria de abrir mão? E aí, o que vai ser uma parte em conjunto? Quais são as contas que um paga, que o outro paga? Ou eu não trabalho? Então, de que forma que eu vou ter o dinheiro para lidar com as minhas coisas, né? Com as coisas que eu tenho vontade de fazer. Então, façam esses combinados na questão financeira. Importante a gente fazer isso aqui, se caso isso ainda é velado de alguma forma na sua relação. Outra questão, gente, a questão da sexualidade. A gente sabe sim, a questão da sexualidade, ela é um pilar na relação do casal. E aí, o que eu observo muito nessa questão? Os padrões de criação de homens e mulheres, na maior parte, né, generalizando nesse momento, as criações, eu vou salvar, pode deixar, tá? Vou deixar tudo gravadinho aqui por 24 horas no Instagram, depois na minha página no Face e no YouTube, Marcela Linhares. As nossas criações, né, de homem e de mulher,
nas questões sexuais, elas foram muito diferentes. E hoje, gente, isso impacta nas relações do casal, né? Hoje, muitas vezes, a gente conversa, inclusive aqui em casa, diz assim, ó, qual que é a forma que nós vamos educar sexualmente as nossas filhas? Porque muitas de nós mulheres, salvo algumas exceções que tiveram, né, uma sexualidade tranquila, né, com uma criação tranquila dos pais em relação a isso, mas a maior parte das mulheres, a gente foi travada sexualmente. E aí a gente precisa de sustentar uma sexualidade aí, só que a gente não aprendeu a fazer isso, né? A gente não aprendeu a olhar para as nossas necessidades sexuais, a gente não aprendeu, né, a sentir prazer, porque isso sempre foi atrelado de alguma forma ao não, ao pecado, a algo que não podia. Então, gente, eu vejo que esse é um ponto, né, de insatisfação, muitas vezes, do casal. E aí, o que nós precisamos de começar a fazer? A entender um ao outro. E aí, gente, eu fiz até recentemente, há 2 semanas atrás, uma série no meu Instagram, que quem não viu, eu acho que vale a pena ver quando você pensa sobre relacionamento, que foi sobre as 5 linguagens do amor. Eu peguei os 2 livros, as 5 linguagens do amor, que é do amor conjugal, esse aqui do casal, e as 5 linguagens do amor das crianças, e fiz uma série sobre essas 5 linguagens. Então, eu misturei um pouquinho falando das 5 diferentes formas, né, da gente dar e receber amor e de como que é importante a gente conversar sobre isso nos relacionamentos que a gente estabelece, gente. Por quê? Porque quando a gente fala a forma que faz sentido pra mim, entende como que a gente tem possibilidades de dissolver os distanciamentos e reaproximar como casal? E uma coisa que eu escuto muito na questão sexual é que as mulheres, muitas vezes, elas se afastam, ambos, né? Se afastam um do outro, começa com um afastamento físico, né, gente? A gente deixa de tocar um ao outro por causa de toda a questão que vem junto disso, né? A rotina pesada, trabalhos pesados, o foco no profissional, a falta de tempo, o investimento nos filhos, né? A falta de atenção para os parceiros, o desinvestimento em relação ao casal. Então, gente, tudo isso faz com que a gente se distancie fisicamente um do outro e pare de tocar um ao outro. E aí entendem que quando a gente para de nos tocar, é o beijinho quando acorda, é o abraço quando vai sair, é o aconchego, é um toque, é um carinho no cabelo. Entendem que quando a gente se distancia desse toque físico, a gente se distancia também emocionalmente? Acontece como consequência o distanciamento emocional. E aí, quais que são as principais queixas que eu tenho? As principais queixas são das mulheres, que as mulheres não tocam os homens porque quando toca, sempre o homem já está associando o toque a algo que vai vir depois, como sexo, por exemplo. E os homens, às vezes, quando toca para fazer carinho, a mulher já se distancia porque já acha que quer alguma coisa, e a gente tá sempre, né, gente? Cansada e por aí vai. Então, gente, o que acontece? O sexo pro homem, às vezes aqui, ó, é um momento mesmo, né, do toque que tá ali, que o homem, né, ao ser estimulado, ele já vai estar pronto. O sexo pra mulher, muitas vezes, a gente tem que começar no bom dia. Eu tô querendo lá à noite, eu vou começar no bom dia, é no carinho, é numa mensagem. São os detalhes, né, como a Carla falou. É os detalhes, gente, do quê? Da atenção, do investimento. E o toque na relação, ele traz essa aproximação afetiva. Então, muitos casais... Paralisou aqui. Com insatisfações sexuais. E aí, gente, nós não precisamos começar diretamente no sexo propriamente. Nós podemos começar a retomar o quê? O olhar em relação um para o outro. Porque entende que muitas vezes tudo isso que acontece de rotina acelerada, da falta de tempo, dos excessos do mundo, esses excessos, eles nos invadem de uma forma muito agressiva e faz com que a gente dê atenção, né, para aquilo que a gente está sendo chamado constantemente fora e a gente deixa de olhar aqui para dentro. E aí, gente, enquanto nós estamos conectados fora, muitas vezes, né, tem algumas imagens que são muito pesadas, depois eu vou colocar no direct,
algumas imagens que vocês já devem ter recebido, inclusive sobre o acesso aos eletrônicos, né? De casais na mesma cama e cada um conectado no seu mundo. Então, entende que nós precisamos, primeiramente, voltar nossa atenção para dentro. E voltar a atenção para dentro é atenção para o outro, é investir no outro, é escolher fazer isso, né? De olhar, de atentar para as necessidades do outro, tá? Então, a questão sexual, ela não é propriamente o sexo. A questão da sexualidade é o toque, é o olhar, é o perceber o outro. E aí sim, a gente desperta para a questão sexual, né? Por quê? Porque nós estamos sendo vistas, nós estamos sendo percebidas em várias outras áreas, outros âmbitos, outras necessidades, assim como os homens também. Tá? Então, se atentem para essa questão, porque ela é um pilar do relacionamento conjugal. Outro pilar, né, gente, que eu falei para vocês, que hoje, quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando propriamente de religião. Pode ser qualquer crença que vocês tenham, qualquer crença mesmo. Mas entende que se não existe uma crença que sustenta aí, uma crença de família, uma crença de amor, uma crença de vida a dois, de relação, de crescimento, de construção. Se não existe uma crença que ampara tudo isso, gente, olha como que a gente vai se desconstruindo, né? Como a gente vai desconstruindo as nossas relações. Então, quando eu trago espiritualidade, eu tô falando das crenças que estão por trás e que nos ajudam nessa vinculação, no estabelecimento do lar, né? Do lar como, eu falo do lar não da casa física, né? Material, mas do lar como a energia investida nesse aconchego, nessa conexão, nessa relação entre as pessoas que estão, né, dentro da família. Os filhos, né, Lili é enfermagem, né, Lili? A Lili tá falando, né, que depois do filho mudou completamente nossa intimidade. E aí eu vou fazer um adendo aqui, tá, gente, sobre isso. Num primeiro momento, Lili, é necessário que mude, né? Os filhos trazem essa necessidade. Então, num primeiro momento, gente, o que acontece com a relação do casal? A gente desinveste em relação um ao outro para investir no filho. Então, num primeiro momento, é natural que isso aconteça. Então, a mãe, ela faz um investimento no filho, então ela desinveste ali do marido, o marido se sente desinvestido, vê aquela relação ali e desinveste na mãe também. Mas é muito importante que depois de um tempo, isso aqui retome para que o casal possa cuidar do filho. Então, tem um momento aí dessa necessidade, que é a necessidade da criança, natural, mas é importante, gente, a gente retomar a nossa relação, porque quando a gente retoma a nossa relação, a gente faz isso pelos filhos também, primeiramente por nós, mas pelos filhos também. Por quê? Porque quando a gente retoma aquilo que a gente está vivendo como casal, entende que as crenças que nós estamos construindo nos nossos filhos. Na verdade, os filhos, eles constroem as crenças através desse olhar, dessa percepção, do reflexo que nós estamos, né, emanando aí no ambiente que a gente vive aqui, ó, dentro do nosso lar. Então, toda essa relação conjugal são crenças que nós estamos transmitindo para os nossos filhos. Aí entendem como que muitas vezes aqui na idade adulta nós estamos repetindo padrões e às vezes padrões de relações enviesados, não nos nossos processos adultos, mas nas nossas faltas lá quando criança, naquilo que a gente percebeu de como que era e que pode ter gerado em algum momento essa associação de que o amor é sinônimo de sofrimento, de que o amor machuca. Então, olha lá para trás, olha como que era, né, o entorno de vocês, nos relacionamentos dos pais de vocês, das pessoas que estavam próximas, e o que vocês absorveram dessa relação. E avaliem a relação atual de vocês, do quanto vocês não estão repetindo, às vezes, padrões que vocês perceberam lá atrás na relação atual. Porque aí, gente, é importante, quando a gente olha para dentro, a gente traz a oportunidade de olhar para as nossas dores, de acolher, sabe, colocar no colo as nossas dores. E aí, quando a gente faz isso com a gente abre esse canal para que o outro possa
nos amar. Enquanto a gente não faz isso, a gente não deixa o outro se apropriar da gente. A gente não deixa o outro realmente nos amar genuinamente. Muitas vezes a gente poda o tempo inteiro esse amor. Muitas vezes por trás da nossa crença existe algo aí do não merecimento. Eu não mereço ser amada, eu não posso ser amada na essência. Então, prestem atenção, revejam, né, façam esse movimento, essa viagem interna para entender o que vocês estão trazendo e como que foi a escolha pelo parceiro de vocês. Então, esses 3 pilares, junto a essa base que eu falei inicialmente para vocês, trazem, né, uma construção de qual que é a casa aí, né, do relacionamento conjugal, do que precisa para que essa casa realmente se torne um lar aconchegante, de troca, né? Então a gente precisa ter esse amor e cuidar dos pilares financeiros, da sexualidade e da espiritualidade. E aí, gente, eu trouxe aqui algumas questões que nós precisamos de avaliar para que a gente possa realmente abrir as possibilidades de ter uma relação diferente. Quando a gente fala do nosso relacionamento conjugal, muitas vezes a gente percebe uma parte investindo, a outra parte desinvestida, ou chega num ponto, né, às vezes tem relacionamentos que chegam tão extremos que nenhum tem uma forcinha nem para respirar mais. Entende que, de alguma forma, a relação, para que ela comece a florescer novamente, nós temos que partir de um primeiro ponto que eu falo. Tem gente que quer me matar quando eu falo isso, mas eu não vejo possibilidade da gente começar novamente a florescer o nosso vínculo conjugal se não for casando novamente. E aí, gente, o que vocês têm a dizer? Vocês casariam novamente? O que eu falo, né, de casar novamente? O casar novamente, gente, é restabelecer novos contratos, novos combinados diante da realidade atual. Entende que esse momento que a gente está vivendo da quarentena, do isolamento, é um momento de estabelecer novos contratos? Agora há pouco eu e meu marido, a gente estava até conversando sobre isso, né? Que eu falei assim, olha, lavar banheiro tá muito difícil para mim, né? Que eu tô arrumando casa, eu tô fazendo comida, agora eu queria que você assumisse o lavar banheiro. Então, entende que todo novo cenário, todo novo movimento, por exemplo, nascimento dos filhos, gente, é um novo movimento da relação conjugal. Nós precisamos de estabelecer novos contratos. E estabelecer novos contratos pode casar novamente, casando novamente mesmo, de verdade, com pessoas, né, diferentes, com relações saudáveis, né? E aí, a começar fazendo uma coisa, gente. Quando a gente casa novamente, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Falar abertamente e honestamente das nossas necessidades. Entendem que muitas vezes ainda a gente faz joguinhos emocionais? A gente faz isso. A gente quer uma coisa, mas na verdade a gente pede outra e fica esperando o outro adivinhar aquilo que a gente queria. Então, para casar novamente, primeiro de tudo, a gente falar a verdade sobre as nossas necessidades. Se eu quero redefinir as nossas atividades dentro de casa porque tá pesado, então vamos lá, olha aqui, eu preciso de ajuda nas tarefas domésticas, eu preciso que você assuma tal coisa. E o homem também, viu, gente? Tô falando isso inclusive do homem. O homem falou assim, financeiramente tá pesado, eu preciso que a gente se reinvente profissionalmente, que às vezes você retome suas atividades porque, né, tá pesado, para me ajudar de alguma forma. Então, gente, toda vez que a gente não tá sentindo bem na relação conjugal, nós precisamos falar a verdade sobre as nossas necessidades. Mas é isso aqui, ó, que a Priscila tá falando. A gente quer que o outro adivinhe. A gente quer que o outro adivinhe, a gente cria as nossas expectativas e aí, ao criar as nossas expectativas, automaticamente a gente se frustra. Porque o outro, ele não tá ali para adivinhar, gente, o que a gente quer. O outro tá ali
para ter uma troca, para ter uma conversa, como uma comunicação aberta, uma conversa sincera, genuína, e que a partir dali a gente realmente faça as nossas negociações. Feito, tenho aprendido. Sim, e olha só, Margarete, isso que você tá falando, gente, relacionamentos são formas extraordinárias e super potentes de crescimento, mas elas só se tornam oportunidades de crescimento. Isso não vai acontecer. O relacionamento ele só se torna oportunidade de crescimento se a gente olha com verdade, inclusive, para as nossas dores. Porque eu vou pedir para vocês fazerem uma reflexão aqui agora. Pense nos principais pontos de conflito da relação de vocês hoje. Quais são as principais insatisfações que você que está escutando aqui hoje, né, a nossa live tem? Quais são as suas principais frustrações? Quais são os principais pontos de conflito da relação de vocês? E comecem a fazer um movimento, gente, disso aqui, ó, de apropriação. Quando vocês pensarem, pensam, o que eu posso fazer diante desse conflito? Ah, não, mas não diz respeito a mim, é o outro. Eu não estou preocupada com o outro, eu estou preocupada com o que nós podemos fazer diante disso. Porque, gente, o outro eu não controlo. Eu controlo a minha possibilidade de evolução. Eu controlo a minha abertura para realmente entender que eu posso evoluir com essa relação. Então, comece a se perguntar, diante, por exemplo, das divergências na educação dos filhos, o que eu posso contribuir de uma forma diferente? Como que eu posso, diante de algo que o meu marido traz, por exemplo, que é totalmente diferente do que eu acredito, como que eu posso me posicionar diante disso? Como que eu posso falar de uma forma mais leve? Como que eu posso convidar o meu marido ou minha esposa para ver o outro lado? Isso aí, ó. Como que eu posso convidar o meu marido, que às vezes enxerga, né, e acredita que a educação precisa ser autoritária? Como que eu posso convidar a ter um olhar mais participativo, mais consciente, mais voltado, por exemplo, para a forma que eu acredito que é da disciplina positiva? Então, gente, comecem a se perguntar e a entender de que forma que vocês poderiam investir nessa relação para amenizar esses conflitos, porque isso acontece muito. E aí, de que forma que eu vou mostrar? Vamos começar a estudar? Vamos começar a ler? Realmente, assim, o autoritarismo funciona? Claro que funciona, gente. Funciona para o momento presente, o castigo, a recompensa, ele cessa o comportamento, dá um grito pro menino para ver, vai fazer assim, ó, vai cessar o comportamento. Mas não é isso que vai trazer habilidades de vida, habilidades futuras. Olha aqui, fazendo de novo aquela mesma questão que você trouxe, né, numa outra situação. Então, mas em que momento que a gente vai trazer isso, né? Porque, gente, discutir questões da relação em momentos auge, né, de discussões, não faz crescer, né? Eu falo assim, da mesma forma que a gente faz com as crianças, é o que a gente precisa fazer na nossa relação de adulto, né? Esperar a birra emocional passar, né? Porque a gente também dá birra, só que com nomes mais robustos, né? De uma forma mais elaborada, mas esperar as descargas emocionais passarem e no outro momento, né? Agir, no outro momento acessar, para que a gente possa juntos definir, né, algumas questões. Então, comecem a falar verdadeiramente das necessidades de vocês, a retomar o vínculo recíproco de apoio uns dos outros, um do outro, e ambos participarem, por exemplo, da educação dos filhos. Escute dele o que ele pensa sobre autoritarismo, né? Por que ele acredita que essa é a melhor forma? Então, vamos tentar fazer de uma forma diferente? Vamos ver qual que vai ser o resultado? Mas se a gente não retomar esse vínculo de reciprocidade, entende que o tempo inteiro nós vamos entrar em
guerra com o nosso marido, parece que um puxa do outro, um de um lado, outro puxa do outro. E aí, gente, a gente se torna... a gente vira um cabo de guerra ali, e aí a gente faz o seguinte, um faz uma coisa, o outro tem que fazer outra. Um faz isso aqui, então, se eu dei banho, você dá a janta. Se eu fiz isso... Então, a gente passa a concorrer com o nosso próprio marido ou esposa. A gente se torna concorrentes dentro de casa, né? Então, vamos começar a olhar para essa relação de uma forma recíproca e os dois atuando nas diferentes decisões que precisam ser tomadas dentro de casa, né? E, gente... Terceiro, promover um encontro genuíno um com o outro, né? A gente pode mudar um pouco do discurso quando a gente sai da exigência do outro, porque a gente exige muito e a gente exige o tempo inteiro, né? A mudança do outro. Só que, na verdade, a mudança do outro não vai acontecer, né? Não vai acontecer, enquanto o outro não reconhecer. Então, ele não acontece só para me agradar, porque enquanto o outro tá mudando só para me agradar, entendem que isso não vai sustentar? Então, o outro, ele precisa reconhecer a necessidade da mudança. Então, antes de fazer esse movimento de exigência do outro, faça um processo diferente, faça uma pergunta diferente. Virem pro seu parceiro ou parceira, né, e pergunta assim, o que você precisa de mim hoje? De que forma que eu posso colaborar com você? Posso te ajudar de alguma forma? Então, antes de exigir do outro, ofereça algo que você pode fazer por ele, porque entende que nós vamos abrindo espaços para o diálogo, para a comunicação, para o crescimento. Então, é esse o nosso objetivo, né? E aí, eu trouxe aqui também 10 sinais, né, que eu falei com vocês hoje, 10 sinais que eu trouxe como forma da gente avaliar a nossa relação. E aí, gente, esses 10 sinais, claro que eles têm graus diferentes, né, assim, mas que de uma certa forma já são sinais que mostram que, às vezes, falta confiança na relação, que a relação às vezes não é baseada nessa reciprocidade, nessa parceria, né, nesse crescimento do casal. Então eu vou trazer, e aí eu quero que vocês, se vocês quiserem até, dou um minutinho para vocês pegar um papel e uma caneta, para vocês anotarem, que aí a cada ponto vocês fazem essa reflexão de como que tá a relação de vocês, qual que é a avaliação que vocês trazem desses 10 pontos que eu vou citar aqui. Olha aí, meu pai tá falando ali, né, que ele não tá satisfeito não, porque minha mãe quer matar ele de tanto dar faxina. Porque todo dia que eu ligo lá pra casa, eles estão dando faxina, gente. E tá aí, ó, quantos anos juntos, né? Tá aí dando faxina, tem que participar, lava banheiro, lava a área, né? Um combinado aí dos dois, né? Da relação dos dois aí. Então, vamos lá. Eu vou perguntando pra vocês e eu quero que vocês façam essa avaliação da relação de vocês. Primeiro de tudo, como que vocês avaliam o ciúme na relação de vocês? Porque, gente, o ciúme, quando ele é excessivo, ele é sinal de que algo não está legal, de que falta confiança de alguma das partes. E muitas vezes a gente utiliza o argumento, a justificativa de que ama demais, é amor demais, por isso que eu tenho ciúme de você. E de alguma forma ao fazer isso, eu manipulo, né? De alguma forma, quando eu trago essa questão do ser amor demais, eu manipulo o olhar sobre a realidade. Então, como que é esse ciúme em relação um do outro? Esse monitoramento constante. O segundo ponto aí, você controla o seu marido ou a sua esposa? De que forma você exerce o controle? Porque muitas vezes o controle, gente, ele é além daquilo que cabe a gente controlar. A gente controla muitas vezes. E falando, e sempre com as justificativas, né? Porque eu te amo, é pro seu bem, né? Mas a gente controla roupa, lugares, contato com pessoas,
trabalho, o que você pode fazer, o que você não pode. Entende que esse monitoramento constante, esse controle excessivo também é sinal, né? A gente precisa se atentar, é sinal de algum desequilíbrio, de alguma desordem na relação conjugal. Terceiro ponto, sobre invasão de privacidade. E isso, gente, eu vejo que até às vezes no início das relações ou, né, nas relações, muitas relações até, eu vejo que elas começam até de uma forma saudável, mas aos poucos um vai tomando um espaço que vai além da saúde da relação. Entende que todos nós, por mais que nós somos um casal, que a gente pense junto, que a gente tenha sonhos em comum, que a gente queira ter uma vida, né, de abundância como casal, como família, precisa de haver um espaço aí de individualidade, um espaço aí, gente, que seja de estudo, de trabalho, de amigos. Existe algo aí que é da individualidade, que é aquilo, eu comigo mesmo, para os meus processos de autoconhecimento, de autocuidado, que é o meu momento comigo mesmo. E aí, quando isso extrapola, né, quando passa a ter. E eu falo isso, gente, assim, porque às vezes esses sinais são tão sutis e a gente se justifica muitas vezes. E toda vez que a gente justifica, a gente faz isso aqui, ó, com a nossa relação. A gente usa de mecanismos de defesa. Quais são os principais mecanismos de defesa que nós usamos? A justificativa ou a culpabilização do outro. E aí, toda vez que a gente faz isso, a gente, de alguma forma, engana a gente mesmo, né? Então, quando a gente faz algo que não respeita o espaço individual um do outro, entende que isso é sinal também de que a relação não tá bom? Por exemplo, mexer no celular do outro, testar a senha, descobrir ou ficar olhando para roubar a senha um do outro, ler e-mail, colocar no celular programas de rastreamento. Acredita que eu já peguei, né, casais assim, com esse tipo de queixa, né? E aí entendem que a gente justifica muitas vezes como quem ama não tem nada a esconder, mas aí é a intenção, né? Eu pegar o celular, porque eu vou ali, né, mandar uma foto pra mim que eu tirei do celular dele, entendeu? Sem intenção, eu pegar o celular assim, deixa eu mandar essa foto aqui pra ver esse grupo, ver o que tem. Entende, gente, que quando a gente faz isso, a gente já parte da premissa de uma falta de confiança em relação ao outro. E aí eu falo com vocês, se não existe confiança, senta e conversa sobre essa necessidade. É o primeiro ponto lá que eu falei, né? Quando a gente casa novamente, fale das suas reais necessidades. Eu estou sentindo, então eu não estou falando que o outro está fazendo alguma coisa, eu estou falando da minha necessidade. Eu estou te sentindo distante, eu estou sentindo que você está ficando muito no celular, que você, né, eu sinto o seu distanciamento, eu sinto a falta do seu carinho, e isso tem me trazido preocupação, e isso tem me trazido, inclusive, algumas desconfianças. Então, gente, fale verdadeiramente, traga o diálogo para a relação de vocês. Porque se a gente precisa de fazer esse tipo de movimento, de rastrear, de ler mensagem, de roubar a senha, de fuçar o celular para tentar descobrir alguma coisa, entende que a nossa energia já não está no investimento ali, da vinculação recíproca para crescimento, a nossa energia já está em outro lugar. Então, para e olhe para essa relação, tá? Olhe verdadeiramente para essa relação. Né? Esse é o 3, a invasão da privacidade. O 4, você tem liberdade, autonomia de se aproximar das pessoas que você realmente gosta, dos seus familiares, livre acesso, ou de alguma forma o seu parceiro ou sua parceira faz com que você se afaste de algumas pessoas que você gosta, dando justificativas às vezes, que é má influência, que faz mal para nossa relação, que não quer o nosso bem. Como que é isso? Você tem essa liberdade de se relacionar? Gente, claro, né, que com como que fala assim?
de relacionar assim com respeito e tudo, mesmo com pessoas, né, de outro sexo, né, sem passar em nada, né, daquilo que é respeitoso, que é ético, que é saudável, que é equilibrado, né? Você tem essa liberdade? Ou às vezes você deixa, né, de ter algum tipo de relacionamento com outro, com receio de como que vai ser, né, a postura e o posicionamento, né, do seu cônjuge, por exemplo. Porque entende, gente, que quando a gente fala muitas vezes do outro, o afastamento com o outro, aqui não é o outro que é o problema, não. Qual que é o problema do outro? Eu não confio, não é nas outras mulheres que vão surgir na vida do meu marido, não. Eu confio no meu marido, que vão surgir muitas mulheres mais bonitas, mais atraentes, mais inteligentes, e mais um tanto de coisa. Mas eu confio no compromisso que a gente assumiu um com o outro, no amor que a gente alimenta um no outro, na nossa reciprocidade, na nossa construção e nas nossas escolhas diárias. Então, entende que eu não tenho que confiar nas outras, eu tenho que confiar em quem assumiu o compromisso comigo. Tá? Então, cuidado com as projeções que a gente traz para fora, mas que na verdade, né, nosso cuidado tem que ser aqui dentro. O quinto, né, a manipulação propriamente dita, né? A manipulação, gente, é uma das principais ferramentas, vamos dizer assim, do relacionamento abusivo. A manipulação é tudo aquilo que é colocado num tom de ameaça, num tom de chantagem, e muitas vezes uma das partes faz isso com o filho, faz isso em relação ao sexo, não respeitar a vontade do outro, ou chantagear, se você fizer isso, eu vou ficar com os meninos, vou pegar os meninos e vou sumir, ou se você não fizer isso, vou contar para os meninos tal coisa. Então, utiliza muitas vezes dos filhos, né, das relações internas ali para fazer esse tipo de manipulação, né, de chantagem. E aí, gente, quando a gente faz isso, a gente sai de algo que é muito importante, né, que é esse amor genuíno. Quando a gente traz chantagens e ameaças para nossa relação, entende que a gente condiciona o nosso amor o tempo todo? O nosso amor, ele não é expressado de uma forma natural, ele é constantemente condicionado. E o amor que é constantemente condicionado, gente, eu falo para vocês, não é um amor genuíno. Não é um amor natural, aquele amor que é leve, sabe? Que tá ali, ó, acrescentando, né? Sendo gostoso, curtindo. Não, esse amor que o tempo inteiro exige condições é um amor, né? Porque não é o amor verdadeiro mesmo. É aquele amor que em algum momento a gente pode ter associado, né? O amor que sofre, o amor que machuca, o amor que faz ferir, né? Não tá tudo bem esse tipo de amor, tá bom, gente? O sexto, e que é muito importante e que acontece de uma forma muito sutil, que é a destruição da autoestima, que o outro muitas vezes nos faz sentir incapaz de tomar nossas decisões, incapaz mesmo, sabe quando muitas vezes, gente, eu tenho esse tipo de relato, eu não separo dessa relação porque nenhum homem ou nenhuma outra mulher vai me querer porque eu sou um nada, porque eu não vou conseguir ter uma outra pessoa boa que me ame como meu parceiro, ou que me sustenta como meu parceiro, que faz isso como meu parceiro. Então vai destruindo tanto a autoestima da pessoa, né, mostrando que ela não é capaz, que ela não consegue, né, que ela, né, e a própria pessoa se apropria disso e interpreta como realmente sendo uma pessoa incapaz de fazer esse movimento, né, e aí ela fica presa, muitas vezes essa pessoa fica presa na relação porque acha que ninguém vai querer, né, tê-la, né, porque ela não vai ser suficiente para o outro. Sétimo ponto, gente, sétimo sinal, e que isso que eu acho que é muito importante e que a gente faz às vezes sem perceber, ou às vezes percebendo, mas é a invalidação dos sentimentos. Sabe quando a gente fala dos nossos sentimentos? Por exemplo, como eu estava dando exemplo para vocês.
se existe algum tipo de falta de confiança, um afastamento, fala do seu sentimento, fala assim, ó, eu tô sentindo isso. Não tô falando o que o outro tá fazendo, eu estou falando do que eu estou sentindo. E aí, o que o outro tende a fazer? Não, mas que bobagem, não tem nada disso. Você tá viajando. Então, sabe quando invalida o sentimento? E aí a pessoa, muitas vezes, costuma... achar que os seus medos, sua tristeza, que é tudo uma bobagem. Então, ela não sai dessa relação, porque afinal de contas, seus sentimentos são bobagem. Ela não se torna protagonista, entendem? Assim, ela se culpabiliza, muitas vezes, até mesmo por ter esses tipos de sentimento, e toda vez que nós somos desconstruídos num determinado sentimento, numa determinada emoção, a nossa tendência é não mais falar sobre essa emoção. A gente faz muito isso com as crianças. O que a gente faz? O menino fala assim, ai mãe, tá doendo. O que a gente faz? Ah, não, filho, bobagem, já passou. Gente, não passou não. Olha para aquela dor. Tá doendo, filho? Então chora, pode chorar. Um beijo te ajuda? Quer sentar no meu colo? Então é a mesma coisa que a gente tem que fazer como parceiros um do outro. Tá doendo? Então me mostra essa dor. Quer chorar? Quer deitar aqui no meu colo? Então, assim, acolher, gente, independente de qual sentimento for. Então, muitas vezes, quando a relação ela é abusiva de alguma forma, existe uma invalidação dos sentimentos e a gente, muitas vezes, né, a vítima aí, se sente culpado pelo outro não estar bem, né? Então, se culpabiliza de várias maneiras, assim, e o outro joga muitas vezes isso, né? Ah, eu tô assim também porque, olha você com esse seu sentimento, né? Você não olha pra mim, eu tô aqui mal e você fazendo essa coisa. Então, é onde os joguinhos emocionais, eles fluem, né, gente? E a gente fica, né, nesse jogo. E aí, se eu tiver que fazer jogo pra conquistar o outro, gente, sai disso. Sabe assim, o amor, quando ele é genuíno mesmo, quando a gente realmente tem uma relação saudável, a gente não precisa disso aqui, não. A gente precisa de ser honesto um com o outro e falar assim, olha aqui, não tá legal. Desse jeito não tá bom pra mim, por causa disso, né? Porque eu me sinto assim, né? Eu me sinto menos quando você chega do trabalho e só quer ficar no celular. Eu não me sinto percebida quando chega o final de semana e você só quer sair com seus amigos. Eu não me sinto amada quando você sai e não me dá um beijo. Entende? Assim, se a gente não tiver essa coragem, né, e essa disposição para sermos verdadeiros na nossa relação, gente, é porque falta confiança e aí a gente tem que repensar nesse tipo de vinculação, né? O 8, a falta de diálogo em todos os sentidos, né, que é o que eu acabei de falar aqui agora. Se falta comunicação nesse aspecto, em todos os sentidos, profissionalmente falando, né, como a gente já falou do pilar do dinheiro, da sexualidade, da espiritualidade, faltou diálogo. Eu me sinto às vezes assim, ó, constrangido de levar isso pro outro. Comece da forma que você consegue, comece chamando o outro, fala assim, vamos falar do que você tá achando da nossa relação? Como que tá pra você? O que você tá sentindo? O que você tá percebendo? Então, comece da onde for mais fácil pra você, mas estabeleça um canal de comunicação, né? Se coloque no primeiro momento, porque você abre espaço para que o outro possa fazer a mesma coisa, né? A necessidade, às vezes, de mudar os hábitos da outra pessoa. Gente, falta 2 minutos aqui para a live fechar. Então, eu vou encerrar aqui, tá? Porque se ela fecha automática, eu não consigo salvar. Eu vou encerrar e eu volto. Eu já te respondo também, tá? Arte em quadros. E eu volto porque eu vou fechar os 10 itens aqui e nós vamos falar sobre o desafio de amar, tá? Voltem comigo aqui. Já tô voltando.